algumas situações ou a forma com que a gente ou o mundo tem levado suas vidas. Como o mundo tem conduzido, como as pessoas no mundo e como às vezes a gente tem conduzido nossas vidas. Eu tenho pensado que a nossa dedicação ou a nossa satisfação e realização tem se encontrado em coisas que a gente conquista aqui. E a gente busca, e é natural que a gente busque a felicidade ou a satisfação em relacionamentos, talvez no nosso trabalho, talvez construindo nossa casa, talvez alcançando um status social de destaque, talvez sendo uma pessoa poderosa, ou talvez buscando riquezas mesmo. E quem não gosta de trocar o carro, quem não gosta de comprar uma casa nova, quem não gosta de ter a segurança para a nossa aposentadoria. E mais que isso, eu creio que isso é legítimo. As coisas estão aí diante de nós e a gente pode buscar isto. Agora, o que tem me incomodado, o que tem me levado a pensar é quando isto se torna o sentido da nossa vida. E mais que isso, quando pessoas que têm tudo isto têm vidas vazias. O tema que eu dei para esse estudo é: Cristo é a resposta para vidas vazias. Ele é o único que pode nos conduzir a Deus. Eu não sei de você, eu não sei como, se você para fazer essa reflexão, mas na sua vida você está plenamente satisfeito, ou a sua alma está plenamente satisfeita, segura e descansando na pessoa de Cristo? Ou você ainda conquista alguma coisa, isso dura um tempo, a hora que acabou aquela coisa que você conquistou, a hora que você já perdeu o encanto por aquela coisa, volta o vazio. Aí você fala: agora eu vou ter que conquistar outra coisa. Eu consegui a missão, consegui. Eu me casei, agora eu vou conquistar um filho. E logo vou conquistar outro filho. E logo... não, mais filho não. Já paramos um 2. Vocês gostaram, né? Ou então eu vou comprar uma casa e logo eu quero outra. Porque aquilo ali que eu construí foi legal. Mas agora eu quero experimentar isso mais uma vez, porque isso é legal, mas acabou. Ou eu comprei aquele carro e nos primeiros 3 meses, aquele cheirinho gostoso, não sei o que, carrinho... Mas perde. E aí? Eu vou comprar outro porque eu preciso ter essa sensação de novo. Porque aquilo tem me feito satisfeito, aquilo tem me feito feliz. E eu tenho buscado e dirigido todos os meus esforços para conseguir aquilo. Eu não estou dizendo que eu faço isso e não estou dizendo que vocês fazem isso. Mas é uma tendência a gente às vezes viver e se esquecer daquilo que realmente repercute na eternidade, e mais, naquilo que vai nos tornar realmente felizes e satisfeitos nesta vida. Eu pensei sobre 2 personagens para considerar isso. 2 personagens que conquistaram tudo o que um homem pode querer conquistar na terra. Mas ao final foram confrontados por Deus em verificar que tudo aquilo que conquistaram, ou tudo aquilo que eles pensavam que tinham, na presença do Senhor Altíssimo era nada, ou era vaidade. O primeiro personagem que eu quero lembrar com vocês, eu vou ler. Às vezes eu não leio toda a palavra, presumindo que vocês saibam, e eu também presumo que às vezes eu tenho que lembrar esses textos. Mas quando a gente para ler, a gente se aprende alguns detalhes interessantes. E eu quero também com vocês retomar alguns detalhes da história de Nabucodonosor. Por que eu fui escolher Nabucodonosor, né? Mas faz tanto tempo que a gente não fala sobre isso, mas eu fiquei pensando em alguém poderoso, em alguém que dominou e teve grande poder, e teve poder sobre vida e morte
por longo tempo, teve poder sobre grande parte da terra, mas que ao final foi confrontado por Deus, que olha, eu permito você estar aí, se eu quiser eu tiro, se eu quiser eu te coloco, eu estou no controle. Tudo isso que você acha que tem, pode não ter. Vamos ler essa passagem que eu quero compartilhar com vocês da vida de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Eu vou começar a ler do versículo 19. Nabucodonosor teve um sonho, outro sonho, e ficou incomodado, e ele começa a narrar sobre este sonho. Então chega Daniel e conta, Beltesazar, e conta a ele o sonho. E a partir do versículo 19, Daniel então dá o sonho e a interpretação para Nabucodonosor. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja a folhagem era formosa, seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó rei. Não sei se vocês estão atentos à leitura, mas é a árvore que estava sobre tudo, sustentava tudo, dava abrigo, dava alimento. Era uma árvore e talvez só existia aquela, e de fato só existia aquela. Este era Nabucodonosor. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que o rei viu, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia: corta aí a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até que conheças, o Altíssimo tem domínio sobre os homens, sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Eu vou continuar a leitura no versículo 34 e 35, porque, de fato, depois de um tempo, Nabucodonosor falava ainda no versículo 30. Falou o rei e disse, ele estava passeando ali, talvez pelos seus jardins, e falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Versículo 34, porque de fato aconteceu aquilo, e no versículo 34, Nabucodonosor dizendo: mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei,
e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu fiz questão de ler porque me chamou muito a atenção as palavras e a forma com que Deus tratou com Nabucodonosor. Vocês sabem da história, mas ele foi um rei grandioso que dominou por muito tempo e por longa extremidade da terra. Mas o que lhe faltou foi a humildade em ver e reconhecer os feitos de Deus, e que Deus estava assim permitindo que ele ali estivesse, estava permitindo que ele assim reinasse. Mesmo o testemunho de Daniel e dos seus amigos não foi suficiente para que ele pudesse se render ao Senhor. Mesmo o sonho que ele teve, e Daniel deu a interpretação, não foi suficiente para que ele pudesse se render ao Senhor. E um belo dia, ele passeando ali pelos jardins, ele falou: olha que grande coisa eu construí. E o Senhor fala para ele: olha, Nabucodonosor, agora o seu caminho vai ser com os animais do campo. Eu vou mostrar para você que eu, Altíssimo, eu dou a quem eu quiser o reino dos homens. Alguém aqui podia um dia imaginar ser tão poderoso quanto Nabucodonosor? Na verdade, às vezes a gente almeja poucas coisas com relação a poder. Talvez eu queira ser presidente de uma grande empresa, nos últimos dias nem tanto. Talvez eu queira ser conselheiro, ou queira ser um maioral dentro daquilo que a minha profissão possa me garantir. Eu quero ser um ministro. O outro quer ser reconhecido, notado. Eu quero ter poder na minha mão. Mas a gente pensa que é Deus quem dá, e se Ele te der essa posição, é para Ele que você vai usar? Ou você vai viver isso ignorando o que Deus te colocou ali? O segundo exemplo que eu quero lembrar, eu estou passando porque senão a gente não vai conseguir concluir tudo, mas o segundo exemplo que eu quero lembrar com vocês, e vocês devem ter pensado nele, é a vida de Salomão. A Bíblia fala em 2 Reis que Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Construiu casas, bosques, açudes, plantou jardins, árvores frutíferas, teve bois, servos e servas, mulheres e mulheres, 1000 delas. Viveu e se regalou de todo o prazer que o homem poderia experimentar. E aos nossos olhos, ou aquilo que a gente pode, talvez a nossa realidade hoje, a realidade que o mundo coloca para a gente hoje esta é uma pessoa realizada, feliz e completa. Mas quando você vê o relato de Salomão em Eclesiastes, você vê qual é o valor que ele, Salomão, que experimentou tudo isso, pôde dar a todas essas conquistas. Vocês lerem comigo ali em Eclesiastes 1, 16 e 17. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza.
Continua ali comigo no capítulo 2, versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão fez muitas coisas boas aos olhos do Senhor. Mas eu sei que nessa análise que ele faz da vida dele, ele está avaliando aquilo que ele correu, que não foi para o Senhor, mas foi para satisfazer a sua vontade, o seu ego, os seus desejos. Não está falando de sabedoria divina, ele está falando de conhecimento humano, de alguém que buscou a ciência, buscou ser alguém intelectual também, porque ele também queria. Buscou todas as riquezas porque ele foi querendo conquistar mais, mas no final, ele avaliou que tudo aquilo que ele fez e empreendeu fora da vontade do Senhor e fora daquilo que era o que o Senhor queria para ele, e mais, que era aquilo que ele queria para satisfazer a si mesmo, era vaidade, era em vão, correr atrás do vento. Poderia trazer outros exemplos aqui, de Nicodemos, que era senhor da lei, e um fariseu, e é um dos principais dos judeus, diz a palavra, e mesmo assim estava sedento, tanto que quando encontrou-se com Jesus, perguntando, Jesus já falou: olha, você tem que nascer de novo. O jovem rico que chegou até Jesus mestre, como eu farei para herdar o reino dos céus? E ele fala: olha, eu já faço isso, faço aquilo, cumpro os mandamentos, o que eu faço? Senhor, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o jovem ficou muito triste porque era riquíssimo. Considerou que tudo aquilo que ele tinha conquistado era melhor do que aquilo que Cristo poderia lhe oferecer. O fato que eu quero destacar para vocês aqui é que vidas vividas fora do controle daquele que é o autor da vida não vão trazer satisfação, não vão trazer satisfação da sua alma. A sua alma vai continuar sendo vazia e sem sentido. Somente nele a gente pode encontrar sentido na vida. Esses exemplos que a gente teve revelam para mim pelo menos 4 coisas. Viver sua vida buscando as realizações que a gente almeja, que estão aí diante de nós, confiando naquilo que os nossos braços podem fazer, não será capaz de satisfazer a nossa alma. Sabe por quê? Lê lá Jeremias 17:9 comigo. Eu vou abrir, eu estou lendo todos porque para sair o áudio também. Jeremias 17:9. O que diz ali? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Lá em Mateus, Jesus falando aos seus discípulos sobre aquilo que contaminava ou não o homem, fala: olha, contaminando o homem é o que sai da boca, que está no coração. É isto, as obras da carne, é isso que contamina o homem. Em outras palavras, o seu desejo, aquilo que o seu coração acha que é melhor para você, isso não vai te trazer satisfação, vai te trazer ruína. Aqui mesmo, em Jeremias 7, 5 e 6, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ora, aquele que confia no seu coração, aquele que confia em si mesmo,
aquele que confia em outro homem, qual é o resultado? Acabará, como diz aqui, solitário no deserto, não verá o bem quando vier, porque não depositou no Senhor a sua confiança. É fácil, como os exemplos que a gente viu, o homem confiar no seu próprio coração, no seu achismo da vida, para dizer aquilo que é bom e aquilo que vai satisfazer a ele mesmo. Mas o que a gente vê na palavra de Deus é que o coração do homem é corrupto e o homem que confia no homem é maldito. E tudo isso porque o homem é pecador. Não consigo, em estado de pecado, de fato realizar obras que sejam do agrado do nosso Senhor. Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aquilo que eu faço de errado, aquilo que está na minha carne, o meu pecado, ele me distancia de Deus de modo que eu não vou conseguir fazer nunca aquilo que agrada a Ele e, por consequência, aquilo que vai satisfazer a minha alma. O fato é interessante, né? Mas se eu quiser satisfazer a minha alma, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradar a Deus. Eu não tenho que buscar a minha satisfação. E é esta a inversão de valores que eu tenho me preocupado e tenho pensado. Eu tenho buscado primeiro satisfazer os meus desejos e pedir que Deus abençoe os meus desejos, ou eu tenho buscado agradar ao Senhor e Ele então vai satisfazer os meus desejos, aqueles que eu nem conheço. Segundo ponto que eu quero destacar com essas experiências. Primeiro é que viver a vida por si mesmo vai fazer com que você acabe em ruína. E o segundo é que, mais do que ninguém, Deus, aliás, Ele é o único que está no controle de tudo e sabe o que é melhor para todos. Ele sabe de tudo. Ele está no controle de tudo. Por que então eu vou viver ignorando a vontade dele? Eu acho muito interessante lá em Mateus 10, 29 a 31, que ele fala, olha, não se compra 2 pardais com um asse, que é uma moedinha, não sei quanto que representaria hoje, mas é 1/16 de um denário. Uma moedinha de pequeno valor. Não se compra 2 pardais com um asse? E o Senhor não cuida dos pardais? Quanto mais de você, e Ele conhece, cuida e sabe quando cai um fio do seu cabelo. Ele sabe tudo o que acontece da sua vida. O que a gente cantou aqui? És Deus e me conheces, como sou, sabes onde vou, o que penso e onde estou. E o salmista fala que este conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele sabe de tudo, e Ele conhece tudo. E Ele está sobre tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse exemplo nos mostra que eu posso ter tudo, mas se Deus quiser tirar e fazer, Ele está no controle de tudo. Então eu não posso me agarrar nessas coisas. Eu não posso me fincar a segurança da minha vida nessas coisas. Quando eu estava pensando sobre esse estudo, eu pensei, mas a pessoa que tiver menos vai achar que isso daí é um estudo para quem tem muito dinheiro. Pelo contrário. Vocês têm essa experiência e vocês devem experimentar isso também. Quando você tem pouco, e se você quiser, você se segura no pouco. Quando você tem muito, você se segura no muito. O fato é, você, independente do quanto você tiver e daquilo que você busca, se você tiver seu coração voltado para essas conquistas, para que estas conquistas te satisfaçam, enquanto isso você, de fato, vai estar fora da vontade de Deus e vai estar... não vai estar cumprindo a vontade de Deus na sua vida e, por consequência, a sua alma não vai estar satisfeita. A terceira lição disso aqui é bem a que passa na Salomão, é que tudo isto, todas essas conquistas, tudo isso que eu posso ver aqui, tudo é vaidade. Tudo passa. Se você olhar lá em Tiago 4,
13 e 14, ele falando de como a nossa vida é incerta e sobre ela nós não temos qualquer controle. Se vocês olharem lá em Tiago 4, 13 e 14 comigo. Tiago diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Eu não preciso dizer que as coisas que a gente conquista esse mundo já vêm e vão. Mas mais que tudo, a nossa vida é como neblina. Tudo passa. E se eu não fizer aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que vai repercutir para a minha eternidade, tudo vai ficar aqui. E o quarto ponto que eu vejo dessas lições, desses exemplos que a gente viu, e esse é um pouco que fala um pouco mais com os cristãos, aqueles que já reconhecem ao Senhor como Salvador da vida deles, diz que ainda que você tenha encontrado em Cristo sentido para a sua vida, se você de fato não viver para Ele, você verá ao final que tudo aquilo que você pensa que ter conquistado não valeu de nada. Há um mês atrás, ele estava falando sobre o discipulado de Cristo e como ele pregou o reino dele, o discipulado aos seus discípulos, e como era dura a mensagem dele para os seus discípulos. Era uma mensagem de, olha, vocês vão se entregar de maneira completa, não há meio termo. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu estava lembrando que o que isso representa, e o tomar a sua cruz traz uma lição interessante, que quando alguém naquela época tomava a cruz, primeiro que ele não podia esconder, então ele tinha que, aquilo ali era algo que a todos era manifesto. Segundo, que todo mundo sabia que era um caminho sem volta. Se ele vai com a cruz, ele não vai voltar sem ela, pelo contrário, ele não vai voltar. E terceiro, é um caminho duro, não é um caminho de gozo, um caminho só de alegrias, é um caminho de intenso sofrimento. É isso que representava a mensagem de Cristo para os discípulos dele, e é uma mensagem que também toca a cada um de nós. O entregar-se a Cristo, o encontro com Cristo, é o primeiro passo da vida cristã. Eu tenho que a Ele me entregar a cada dia, e tenho que para Ele viver a cada dia. Porque senão a minha vida vai ser também sem sentido. Ou você acha que não é possível um crente que, vivendo cercado das coisas deste mundo, se satisfaça somente com as coisas deste mundo e nem se importe mais com qual é a vontade de Deus para a vida dele? Você acha que isso não pode acontecer? Você acha que isso não pode acontecer com você? Não pode acontecer comigo? Essa lição é interessante. A lição de Salomão é bem interessante, porque foi alguém que Deus usou, e Deus podia ter usado, no final ele acabou pecando e transgredindo os mandamentos do Senhor, mas é muito interessante que ele mesmo vê, olha, aquilo que eu corri para mim mesmo, isso foi vaidade, foi correr atrás do vento. E essas lições que a gente traz com esses exemplos fazem um grande contraste com a vida que Cristo propõe para cada um de nós. Lá no livrinho das 4 leis espirituais, ele diz assim, no finalzinho, olha, ele traz o versículo de João 10 e 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se eu não estiver errado, porque às vezes eu vou citar lendo, porque senão eu vou... João 10 e 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus Cristo falando, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E no final do que a gente lê lá no folhetim das 4 leis, diz assim,
Mas por que a maioria das pessoas não tem experimentado essa vida plena, com propósito, essa vida abundante que Cristo oferece? E sabe qual que é a resposta do livrinho? É que as pessoas têm vivido para o seu próprio eu, e por isso não conseguem experimentar essa vida abundante que Deus propõe. Mas é esta vida que Ele está propondo. É uma vida que não se limita à nossa existência aqui na Terra. A gente conhece, e João 3,16 fala que, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para o que nele crê não pereça, mas tem o quê? Vida eterna. Essa qualidade de vida é diferente do que a qualidade de vida que a gente possa conseguir por nós mesmos. Com certeza, porque essa qualidade de vida mostra que, além de tudo que eu faço aqui é mirando a pátria que eu tenho lá. Eu não vivo mais sobre os meus interesses, sobre a minha ótica. Eu vivo pensando que eu sou um peregrino, um forasteiro, e sou cidadão dos céus. Eu sou cidadão desta... Eu recebi a vida de um cidadão desse tipo de vida. Uma vida abundante, uma vida plena e com propósito. A gente tem experimentado uma vida plena e com propósito? Eu não estou dizendo que vida plena é abundante, é uma vida sem dificuldades, é uma vida sem conflitos, é uma vida sem quedas. Mas a gente tem experimentado a vida que Deus propõe através de Cristo Jesus? A reflexão que eu tenho visto é que a gente tem sim ciência desta vida, mas os cuidados da vida têm deixado com que a gente deixe essa verdade cada vez mais apagada em nossa mente. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é somente em mim. É somente em mim. E por que é somente nele? Eu achei muito bom que o Mário pediu para cantar o És Deus e Me Conheces. Porque, de fato, eu só tenho uma vida abundante, uma vida plena, uma vida satisfeita, não vazia, na pessoa de Cristo, porque Ele me criou, Ele me conhece, Ele conhece todos os meus dias, desde que eu estava ali em formação, como diz no Salmo 139, Ele me conhece. Mais que isso, eu devo me render totalmente ao Senhor, porque Ele provou o seu amor para cada um de nós. E como diz ali Romanos 8:32, ora, Ele prova dando o seu Filho. Aquele que deu o seu Filho para resgatar a cada um de nós, não dará para a gente muito mais, ou dará consigo todas as outras coisas que a gente necessite? O amor de Deus é enorme. Foi demonstrado na pessoa de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. E a cada dia permanece mostrando, olha, eu continuo cuidando de você. Eu continuo te conduzindo. Permita com que eu conduza de fato a sua vida. Porque eu continuo sendo o mesmo Deus amoroso que mandei Cristo Jesus para morrer por você. E se eu mandei Cristo Jesus para morrer por você, eu não vou fazer tudo o outro que você acha que você precisa? Eu não vou, de fato, te dar satisfação para a sua vida? E mais, como Criador amoroso que Ele é, Ele de fato trará o sentido para a nossa vida e trará aquilo que vai nos satisfazer. Eu acho muito interessante pensar que a gente tem na nossa ideia, isto é bom para mim. Mas a gente acha, né? Isso é bom para mim, aquilo ali é bom para mim. Nada melhor do que a gente se colocar à disposição do Criador para que Ele que nos criou diga, eu te criei, eu conheço como que você é. Então, isto é bom para você. Aquilo é bom para você. Este é o caminho, eu te criei, eu sei como você funciona. Nas minhas mãos você vai render, sim. Nas minhas mãos a sua vida vai ter sentido. Não nas suas. O que diz Salmo 37, 3 e 4?
Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Este é o versículo que eu queria destacar. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa expressão agrada-te do Senhor é gostoso de pensar que é assim, olha. Se agrade daquilo que o Senhor tem para você. Fique feliz e fique contente com isso, porque com certeza isso vai satisfazer os desejos do seu coração que você nem conhece. Agrada-te da vontade do Senhor, mesmo que você ainda não a conheça. Agrada-te em se entregar completamente a Ele, mesmo que você tenha ainda o desejo de controlar as suas ações. Porque Ele sim vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Em Jeremias 17, que a gente leu já, eu li só os exemplos negativos, né? Mas eu vou ler com vocês como é positivo pensar na atitude daquele que não confia no seu braço, na sua força, mas confia no Senhor. Se você olhar ali, Jeremias 17, 7 e 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia no Senhor, porque ele vai receber água o ano inteiro, ele vai ser bem nutrido, ele vai continuar independente das situações externas, ele vai continuar firme, plantado e dando frutos, porque ele está confiado no Senhor e não naquilo que eu acho como correto. Bom, eu pus duas situações. A primeira daquelas que pessoas que viveram ou que vivem pensando que vão satisfazer as suas vidas agradando os seus próprios desejos. E o segundo, que é a visão bíblica, que é, olha, se você quiser ter satisfação para a sua alma, descanso para a sua alma, se agrada no Senhor. Confia nele, descansa nele, porque ele sim pode satisfazer a sua alma. Se preocupe em agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor e ele vai satisfazer os seus desejos. E diante disso, a gente tem uma escolha a fazer. Eu tenho dois caminhos só para seguir. Ou eu continuo na minha força, e com certeza, pela palavra de Deus, a sua vida continuará sendo vazia e sem sentido a despeito das suas realizações, ou eu confio no Senhor e deixo com que Ele, que é o Criador de tudo e de todos, controle, guie, dirija toda a minha vida. A oração que eu faço é que a gente, como igreja, escolha confiar no Senhor. Escolha se render ao Senhor. Mas isso não é algo que... Eu sei que não é fácil, porque isso passa por um reconhecimento da minha incapacidade. Isso passa por abrir mão do meu orgulho, daquilo que eu acho como correto. Isso passa por eu considerar, olha, Daniel, você pensa que é o sabidão, mas você não é. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Mas a gente tem, de fato, deixado de lado o meu eu, o meu orgulho, permitido com que o Senhor controle todos os passos da minha vida. Provérbios 3, 5 e 6, eu vou ler também para não errar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece a Ele em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Olha, não é em você, confia nele. Reconheça que em você não há nada que possa te conduzir à satisfação da sua alma. Ao contrário, é só nele.
que a sua alma pode ser satisfeita. Ou então eu posso estar diante de pessoas aqui que ainda não reconheceram a Cristo como Senhor mesmo de suas vidas. O processo é o mesmo. Para que eu reconheça que Cristo é o Senhor absoluto e aquele que pode e tem todo o poder para dar o correto sentido às nossas vidas, eu tenho que reconhecer a minha incapacidade. E mais, eu tenho que reconhecer o meu estado de pecado, o meu estado de distanciamento de Deus. Como eu disse, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isto impede com que eu cumpra a vontade dele e com que, ao final, a minha alma seja satisfeita por ele. Além do reconhecimento da minha incapacidade, eu tenho que ter um outro passo, que é um passo voluntário de oferecimento da minha vida a Ele. Eu estou falando de novo e eu vou repetir. Eu não estou pregando aqui que nós vamos buscar a satisfação da nossa alma. Não. Eu estou trazendo aqui que, agradando ao nosso Senhor, confiando nele, descansando nele, com certeza Ele dará sentido para a nossa vida. Ele dará satisfação. É uma consequência. Agora, isto exige que você, de fato, abra mão da sua vida e que você se ofereça a Ele. Eu gosto muito de Romanos 12:1. O que ele diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, e fala lá no original em oferecer, em deixar à disposição os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou pedir licença para o Marcos Rojas para usar a ilustração que ele faz aqui. Imagina que você tem um altar aqui e você vai colocar nele. Não fala que é um sacrifício morto. Fala que é um sacrifício o quê? Vivo. E eu tenho vontade de vivo, né? Você tem vontade de se entregar a todo momento? O vivo tem vontade, e por isso é uma dificuldade. Por isso que o oferecer a si mesmo em sacrifício vivo e agradável a Deus não é algo fácil. Mas é algo que Ele quer. E se eu então me submeto à vontade dEle, com certeza Ele vai dar forças e vai dar o poder necessário para que a gente assim viva. Eu acho interessante porque é uma atitude voluntária. Ele não está obrigando ninguém a submeter e se oferecer a Ele. Mas, mesmo sendo voluntário, quando assim faço, eu cumpro qual é o desejo, ou qual é a função que eu fui criado aqui, que é glorificar o nome de Deus, que é agradar a Ele. E assim, a minha alma vai ser satisfeita. O que diz perdi a referência de Mateus. Vou pegar aqui. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqui é muito bonito, né? E achareis o quê? Descanso para vossas almas. É isso que Ele está trazendo para nós. Você quer ter descanso para a sua alma? Confia no Senhor. Entrega a sua vida a Ele. E de fato a sua alma vai estar garantida nele. De fato você não vai ter mais vazio. De fato, quando você mesmo cristão vê que essa realização é legal, mas acabou, você vai lembrar, não, mas eu vivo por Ele. Ele tem outros propósitos para mim. E isso sim é satisfação para a minha alma. Em terminar, eu quero só vou só ler com vocês o último exemplo, que é o exemplo de Paulo. Ali em Filipenses eu acho interessante quando ele traz
quais os motivos que ele tinha para se vangloriar na sua carne, para se, olha, eu tenho toda a linhagem para falar que eu pela carne eu pelo cumprimento da lei vou chegar-me a Deus. Eu quero ler com vocês porque senão de cor eu vou errar. Eu nem decorei tudo de cor, mas eu começar a citar eu vou errar a citação. Eu quero ler com vocês ali, Filipenses 3, de 4 a 9. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e que essa seja a nossa atitude, que todo o resto, tudo aquilo que pode, ou que aquilo que me prende, posso considerar como perda, porque a sublimidade do conhecimento de Cristo, isso sim é o que vai durar por toda a eternidade. Que Deus abençoe cada um de vocês.